Olá, escritor! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as nossas impressões dessa Bienal, o maior evento de livros do Brasil, né? E essa Bienal de 2019 vai ficar para a história, foi com certeza a Bienal mais icônica que já tivemos, com direito a protestos e invasão da prefeitura. Exatamente. E o Carreira Literária teve lá todos os dias do evento. A gente tem muita coisa interessante para dividir aqui com você do que a gente conseguiu acompanhar. E por isso a gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes, porque realmente tem muita coisa interessante para compartilhar. Se a gente colocasse tudo no mesmo vídeo, ia acabar dando um longa-metragem. Então, a gente decidiu que nesse primeiro vídeo a gente vai comentar especificamente sobre a polêmica, né, que imagino que todo mundo tem ouvido falar, sobre a censura detonada por conta de um HQ que tinha um beijo gay. A gente vai dar nossa opinião, vai comentar as reações de diversos agentes envolvidos e a ação do youtuber Felipe Neto. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que essa Bienal nos ensinou e reforçou sobre o mercado dos escritores independentes, dos escritores iniciantes. Eu já adianto que o cenário é muito positivo, com muitas oportunidades bacanas, das quais a gente vai falar nesse segundo vídeo, beleza? A gente pode começar com a nossa participação na sexta-feira. A gente fez uma mesa, né, no Café Literário. Foi uma honra pra gente ficar num dos auditórios mais importantes da Bienal, dividindo a mesa com o Carlos Andreasa, que é o editor executivo da Record. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a cada um de vocês que esteve lá. A gente recebeu muitos de vocês presencialmente, enchendo lá o auditório, fazendo perguntas, dando um abraço muito carinhoso na gente no final. Então, realmente, queria agradecer de verdade a cada um de vocês. Mas, enfim, então a nossa participação na Bienal já começou quente, porque assim que a gente entrou no auditório, assim que a nossa mesa começou, a gente foi informado de que estava havendo uma ilegalidade no evento por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a mando do prefeito Marcelo Crivella. Olha que interessante, né? Porque a gente chegou completamente alheia ao assunto. O vídeo dele tinha sido publicado no Twitter no dia anterior, e era um dia que a gente tava... tinha sido no dia anterior? Foi um dia que a gente tava na correria, dando aula, depois embalando brindes, falando sobre a nossa palestra. E quando a gente chegou na Bienal e a gente sentou para começar a mesa com a Andreasa, foi que a gente ficou sabendo da polêmica e nos dias de hoje passou da noite anterior para a manhã seguinte, você já tá totalmente desinformado sobre as coisas. Porque né? Naquele momento específico tinham acabado de entrar para prender os livros. Foi por isso que houve todo um alarde, uma preocupação do Andreasa, que começou a saber com o pessoal, enfim, as pessoas que trabalham na Record, que estavam lá no stand do evento, o que estava realmente acontecendo. Então, na verdade, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, arbitrariamente mandou recolherem ou cobrir com plástico preto, informando conteúdo impróprio para crianças e adolescentes, todo o material LGBT que estava presente nos stands do evento. Tudo começou, na verdade, com uma HQ da Marvel, que não é uma HQ nova, ela foi relançada recentemente em capa dura, uma HQ dessas edições de luxo da Marvel, que não são baratas, não são livros que as crianças podem comprar sozinhas ou sequer estavam sendo distribuídos, e ele viu essa HQ que possuía uma página entre mais de 100, com dois personagens homens trocando palavras de carinho, afeto e dando um beijo. Era isso. E o prefeito disse que esse tipo de imagem era impróprio para crianças, reforçou várias vezes que ele estava fazendo isso em prol da família, como se um beijo gay fosse algo que fosse destruir a família, algo que aliciava crianças, algo que tornava crianças susceptíveis ao mal. Foi esse o recado. Exatamente. Foi esse o tom, né? Foi esse o recado. Mas é muito importante dizer que essa ação do prefeito provocou uma resposta intensa por parte de grande parte da esmagadora maioria dos editores que estavam presentes e também por parte da organização oficial do evento, que se manifestou repudiando aquela ação. Foi quase que imediato. Quando os agentes chegaram, a Bienal já entrou com uma ação e ganharam, e os agentes tiveram que sair. O problema foi no dia seguinte que um desembargador conseguiu derrubar a liminar que caçava a ação do prefeito. Logo, eles entraram novamente no sábado, então, pra agora caçar todos os livros LGBT. Não era mais aquela HQ. E isso é uma coisa que a gente quer frisar. Exatamente. Né?
Exatamente. Então, acho que assim, é muito importante a gente se ater melhor sobre isso, né? Tentar recortar esse evento em pedaços e analisar cada parte disso para responder assim, por que a gente está chamando essa ação de arbitrária e por que a ação do prefeito tem que ser qualificada como censura. Eu acho que essa discussão é muito importante para todo mundo que trabalha com livro e para quem não trabalha também, né? Para todos nós da sociedade brasileira. Sim, porque essa questão ela extrapola muito a militância LGBT ou a pauta LGBT. É uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de censura, poderia ter sido qualquer outro tema censurado, mas é importante que a gente não perca de vista o ato, não só a quem foi direcionado o ato, mas o ato em si. Exatamente. E eu acho importante essa discussão porque, pelo que eu percebi, infelizmente, isso não é óbvio pra muita gente, tá? O que talvez pra você seja óbvio, de que realmente foi uma ação de censura em toda a plenitude dessa palavra, pra algumas pessoas não é óbvio. Então, assim, no sábado, tentando compartilhar, repercutir, né, o que estava acontecendo, eu fiz uma postagem num grupo, um grupo do qual eu faço parte, de escritores e editores, tá? Dizendo que aquele era um dia muito triste para todo mundo que trabalhava com livros, afinal eu entendo que a liberdade de expressão seja um dos pilares fundamentais, né? Que viabilizam, que tornam esse nosso mercado possível. E eu fiquei horrorizada, né? Não tem outra palavra, com a resposta de alguns dos membros do grupo, né? Alguns disseram que concordavam com a iniciativa do prefeito, dizendo que não queriam que seus filhos, né, se coloquem no lugar dos pais, não quero que meus filhos tenham acesso a esse tipo de conteúdo, chamando um beijo, que no caso era um beijo gay, de esse tipo de conteúdo. Aí vale frisar que, de forma alguma, você pode proibir que aquele livro seja comercializado ou colocado em plástico preto, fosco, como se fosse lixo ou criminoso, considerando aquilo material pornográfico, o que não é, porque isso é um tópico que foi censurado. Isso abre margem para um segundo tópico. Exatamente. O prefeito Crivella, ele é bispo, sobrinho do Edir Macedo, né? Ele claramente fez isso pautado pelas suas convicções religiosas, e mais pra frente vão ter outras temáticas que também não vão ao agrado dele, que ele vai poder censurar também. E se a gente não parar isso no começo, aonde que vai chegar? Vai chegar ao ponto que só literatura cristã vai ser permitida? Exatamente. Vamos separar isso, porque eu acho que tem vários temas envolvidos, né? Vamos tentar separar por tópicos aí tudo que está envolvido nessa ação da prefeitura e nessa resposta. Em primeiro lugar, não é do escopo da prefeitura tomar esse tipo de decisão, né, de mandar recolher qualquer tipo de conteúdo. Para tal, mesmo que esse conteúdo fosse impróprio, e a gente vai chegar aqui no porquê, nesse caso específico, ele não é impróprio, seria da alçada do Poder Judiciário emitir uma nota de apreensão, o que não aconteceu. Então, a ação, de qualquer maneira, ela já começa sendo, a priori, ilegal, inconstitucional e arbitrária. Então, em segundo lugar, o que aconteceu aqui sim foi censura, isso dividiu, tá, a opinião, mas não resta dúvida, foi censura. Eu acho que vale a gente entrar no porquê foi censura. Tanto que depois de tudo isso, o STF, que seria o Supremo Tribunal Federal, o último escalão do judiciário, falou sim, a censura, nada disso deveria ter acontecido. Exatamente, então isso é muito importante ficar claro. Então, eu acho que assim, a questão que mais repercute crianças podem ter acesso a todo tipo de conteúdo? Não! Crianças não podem ter acesso a todo tipo de conteúdo. É totalmente justa a preocupação de todo e qualquer pai e mãe com os conteúdos a que seus filhos são expostos. Isso é completamente legítimo. Eu vou ter essa preocupação com os meus filhos, com o que os meus filhos consomem. E de forma alguma, é importante frisar isso também, a lei brasileira permite que as crianças sejam expostas a todo tipo de conteúdo. É muito importante isso ficar claro. Tanto é que na Bienal as crianças não entravam sozinhas, ou elas entravam acompanhadas das escolas ou acompanhadas dos pais. Existia o pavilhão laranja, um enorme pavilhão voltado para atividades infantis, literatura infantil. Tinha de tudo. A Bienal foi muito diversa. Tinham diversos estandes
de literatura de ficção fantástica, de literatura em geral, de literatura evangélica, literatura espírita. Mas só pra gente voltar aqui pra não perder essa questão da lei, né? Então é muito claro que a nossa lei configura como impróprio para crianças e adolescentes e de forma completamente correta todo tipo de pornografia, de exploração, de violência e de crueldade. Eu vou deixar aqui do lado o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente que versa sobre essa questão. Mas, e aí eu acho que isso é que tem que ficar totalmente claro aqui, é que a HQ, que foi o gatilho para a ordem do prefeito, ela não mostrava nada disso, não mostrava pornografia, não mostrava exploração, não mostrava violência, mas sim, especificamente, né, o que foi que tanto revoltou o prefeito foi um beijo entre dois rapazes, que é essa imagem que você está vendo agora na tela. Então, como você vê aqui, o conteúdo da HQ não é impróprio para crianças e adolescentes segundo a lei. A lei não proíbe beijo entre pessoas do mesmo sexo para crianças e adolescentes. A lei proíbe sim mostrar pornografia, seja essa pornografia heterossexual ou homossexual, para crianças e adolescentes. Não, e eu acho importante que depois, no outro dia, se espalhou a censura e começaram a recolher outros títulos, aí sim, com temática LGBT em geral. E acompanhando toda a repercussão pela internet, foi muito doloroso ver a quantidade de pessoas que acredita que todo e qualquer homossexual quer e busca aliciar crianças, destruir a família, as pessoas sendo chamadas de monstros, que homossexuais são monstros, isso em pleno século XXI, 2019. É por isso que, além de ilegal, né, porque foi ilegal, como a gente mostrou aqui, essa ação do prefeito, ela teve claramente um caráter homofóbico, porque em nenhum momento, né, foi censurado ou foi pedido que se apreendesse beijos heterossexuais ou qualquer coisa que... Ou quadrinhos com muita violência e sangue. Exatamente, ou mesmo quadrinhos com muita violência e sangue, como a gente sabe que acontece, que são frequentes e que tem um apelo pro público infanto-juvenil. Então, assim, isso já seria uma outra questão até pra gente problematizar. Aí, vamos entrar na questão, né? Mas teve gente que me perguntou assim, mas Flávia, eu não sou contra gays, mas eu não quero que o meu filho pequeno, por exemplo, veja cenas assim. Então, assim, o que eu vou te responder nesse caso? Que eu posso até discordar de você, discordar da sua postura, porque eu, pessoalmente, quero viver num mundo mais tolerante, mais inclusivo. Eu acho que a gente, para ter esse mundo mais tolerante, mais inclusivo, a gente precisa lutar para que pessoas de todos os tipos de orientação sexual sejam representadas na literatura também. Essa é a forma como eu penso especificamente, mas eu não posso de maneira alguma dizer que você tem que dividir desses valores que são importantes pra mim. E não é uma questão de valores. Gays existem, homossexuais existem. Não sei se é surpresa pra alguém aqui no canal, mas eu e a Flávia somos um casal. E se você vai ficar escondendo do seu filho que pessoas do mesmo sexo se relacionam e isso tá dentro da lei, que tipo de criança, que tipo de pessoa você tá querendo formar na sociedade? Alguém que não naturaliza relações que são normais como qualquer outra relação? Mas assim, eu ainda acho que essa é uma segunda discussão, né? Eu quero criar meus filhos dessa maneira, mas pode ser que você, por conta da sua fé, por conta de convicções pessoais, não queira, não divida, não compartilhe desse pensamento aqui que a gente está expondo. Tudo bem, tá no seu direito, né? Você, como pai, pode não querer que seu filho leia uma HQ com conteúdo gay. Pode ser. Mas isso é uma questão da família, é uma questão individual. Não é uma questão de Estado. Isso fere também a minha liberdade como escritora. Eu escrevi um livro, tem uma protagonista lésbica, e quer dizer que então que o meu livro vai ter que ser ensacado num plástico preto, como se ele não fosse digno de estar numa estante? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é crucial que a gente entender. A gente pode ter opiniões diferentes com relação a isso. Você pode criar os seus filhos de acordo com os valores que são mais caros para você. Mas o limite da discordância tem que ser sempre a tolerância,
né? Eu acho que a gente precisa cultivar, hoje mais do que nunca, o valor da tolerância se a gente quiser ver numa sociedade melhor. E o que o prefeito fez foi tirar o direito das pessoas de consumirem aquilo que elas acham que elas devem consumir. Você está dizendo para todos os pais, olha só, esse conteúdo você não pode. Se você quiser, por exemplo, naturalizar o amor entre pessoas do mesmo sexo para o seu filho, você não pode fazer isso. Liberdade de expressão é um bem máximo, é um direito de todos os seres humanos, inclusive dos homossexuais, inclusive dos artistas que querem representar um beijo homossexual na sua HQ. Então, assim, o que o prefeito fez foi muito, muito grave, que foi misturar fé e religião com política, o que é completamente impensável num Estado laico. A gente vive num Estado laico. Isso quer dizer que a fé deve ser tratada, a fé de cada um tem que ser tratada como um assunto privado. Que nenhum político, prefeito, governador, presidente da República tem o direito de impor os valores da sua fé pessoal para o conjunto da população. Isso é muito importante, eu acho que essa discussão está na ordem do dia e é mais importante do que nunca, né? E mais, né? Eu diria mais, eu acho que cabe a gente pensar nas estratégias que estão por trás da ação do Crivella aí, né? O que ele fez, na verdade, foi até mais perverso. Além de misturar religião e fé com política, ele está fazendo uma outra coisa. Foi uma estratégia política, uma tentativa de se comunicar com o seu eleitorado visando a campanha que se aproxima. Tá? Um colega até levantou uma hipótese muito contundente aí e que faz muito sentido, que é a seguinte, ele disse que talvez o Crivella já inclusive tivesse com isso pensado, com essa ação, né, pensada muito antes da Bienal começar a acontecer, né? Até porque, como a Andressa já falou aqui, a HQ que motivou aí a ação já foi lançada há muito tempo. E por que ele ia escolher justamente a sexta-feira do último final de semana da Bienal, sendo que a Bienal já estava acontecendo há uma semana? Exatamente. E por que ele fez um vídeo todo produzido, não foi um vídeo feito de última hora, parece realmente uma coisa pensada. Depois o pastor Silas Malafaia fez um vídeo esbravejando, falando que a Bienal estava querendo corromper a sociedade. Gente, eu sei que a gente fala pro Brasil inteiro, a Bienal é um evento lindo, é um evento muito divertido, é legal, ele é gigantesco, tem vários stands. Super democrático. Super democrático, você vai ver livros de todos os tipos. E aí algumas pessoas quererem pintar isso como algo satânico, como algo monstruoso, me entristece profundamente num país onde a gente precisa cada vez mais promover a leitura, promover a literatura, promover a cordialidade. Se você concorda com o que aconteceu, cara, você tá servindo de massa de manobra para um político que todo mundo sabe que é corrupto, entendeu? Que é sócio de um dos maiores impérios, sobrinho do Edir Macedo, que é um dos caras mais influentes, mais ricos, sabidamente corrupto, está sendo conivente com ele, está servindo de massa de manobra para esse cara continuar se perpetuando no poder e enriquecendo, cara, às suas custas. Um prefeito completamente inepto, que nunca aparece, às vezes eu acho que ele nem mora no Rio de Janeiro, ele aparece de vez em nunca, aparece só para dar esse tipo de recado, para jogar lenha na fogueira, fazer uma radicalização de um assunto que é bastante sensível na população. E outra coisa que me incomoda demais, que realmente me incomoda muito, é essa história de falar em nome dos cristãos e falar em nome da família brasileira. Eu sei que muitos seguidores aqui do canal, muitos seguidores de Carreira Literária, muitos alunos nossos são cristãos de diversos vieses, evangélicos, católicos, e são pessoas maravilhosas, são pessoas empáticas, são pessoas tolerantes, que respeitam as diferenças, que inclusive sabe que eu e a Andressa somos um casal e nos admiramos, nos respeitamos mutuamente. Então, e que repudiam o discurso do prefeito supostamente em nome da família brasileira. Você, Crivella, você não age em nome da família brasileira. O que você faz não tem nada a ver com a família, né? Você age contra a família e contra todos os tipos de família. Se você quer fazer alguma coisa a favor da família, vai trabalhar, cara, vai asfaltar uma rua, coisa que você nunca fez, entendeu? E não ficar botando a sua família inteira pra viajar
às custas do contribuinte, às custas do nosso suor, do nosso trabalho, do dinheiro do povo, entendeu? Não vem aumentar a passagem, colocar a passagem para R$4,05, com seu próprio vice tendo dito que um preço justo e suficiente para as empresas continuarem investindo e lucrando era R$3, entendeu? Você é um safado. Mas assim, embora a gente tenha assim, muitos motivos para se revoltar, para estar aqui protestando como a gente está fazendo, a gente também tem motivo para comemorar. Essa Bienal também mostrou que a gente tem motivo para comemorar, porque embora o discurso do Crivella tenha ecoado em algumas pessoas, eu tenho certeza, a minoria e esse eleitorado do Crivella é cada vez menor, né? Eu espero que seja cada vez menor. Gerou também um efeito revés, né? Ocasionou um boom de vendas dos livros com temática LGBT. Então isso significa que a população, que os editores, que os escritores, leitores ali presentes no evento, sob forma de protesto, foram lá e compraram. Inclusive um título nosso, né? O Querido Ex, do Juan Julián, a gente já falou desse livro aqui no canal, viralizou nas redes, as pessoas gostaram muito da história e em protesto começaram a compartilhar nas suas redes, nos seus grupos no WhatsApp. Em menos de 24 horas o livro teve mais de 10 mil downloads, inclusive está disponível aqui, linkado na descrição, se você quiser também baixar o seu e também ajudar a viralizar. E o Crisálida também estou disponibilizando gratuitamente durante os próximos 5 dias. Também é um livro LGBT, é um livro sobre uma protagonista se descobrindo lésbica. Não à toa, a minha protagonista, já no começo do livro, é encontrada assassinada por sufocamento, e isso é simbólico. Eu quis retratar as consequências de uma sociedade homofóbica para o indivíduo. Então, acho que é muito bom. Acho que o discurso convém. Então, eu quero que essa mensagem chegue para todo mundo. Eu espero de coração assim, que pessoas que ainda acreditam que ser gay é pecado ou ser um gay pode fazer mal para a população apenas pelo fato de ser gay, pense dessa forma apenas por ignorância. Eu acho que eu preciso ter esperança de que as pessoas podem pensar diferente. E outra questão que chamou muita atenção, né, durante o evento foi a ação do youtuber do Felipe Neto, em resposta aí à ação do Crivella. Não só o Felipe Neto, mas diversos artistas, youtubers, booktubers, pessoas envolvidas com o mercado editorial inundaram suas redes sociais, a imprensa, de protestos em torno do que estava acontecendo. Então isso é algo para se comemorar. Mais especificamente sobre a ação do Felipe Neto, que talvez tenha sido a que mais repercutiu, né? Porque se você não sabe, o Felipe Neto autorizou pessoas da equipe dele a comprarem, acho que 16 mil títulos para poder distribuir gratuitamente no sábado, né? Então a primeira apreensão aconteceu aí na sexta-feira e em resposta o Felipe comprou esses livros para distribuir gratuitamente no sábado. Os livros vinham embalados em plástico preto, como o prefeito sugeria que fossem apresentados os livros de temática LGBT, e o Felipe Neto assim fez, só que colocando um aviso de que esse livro é proibido para pessoas retrógradas, preconceituosas, enfim. E isso foi então o protesto aí do Felipe Neto. Isso acabou se tornando uma polêmica à parte aí também, muita gente se perguntando se isso na verdade foi uma estratégia de marketing do Felipe Neto. Sinceramente, eu acho que isso não importa, se foi estratégia de marketing ou não. Realmente causou impacto o debate... A nível nacional, A nível nacional, o Felipe Neto é um dos maiores influenciadores do Brasil, tem 34 milhões de inscritos, então ele conseguiu puxar o debate para uma escala que talvez muitos não conseguiriam. Exatamente. Então, a gente vê a ação como muito positiva. Exatamente. Acho que a ação, sim, do Felipe Neto foi positiva, independente. Acho que a gente pode dar o benefício da dúvida para ele, se foi sincero, se não foi. A gente não tem como acessar aí a verdade do Felipe Neto, o que ele realmente pensa e sente. Mas, sem dúvida, a ação foi positiva. O único parênteses que eu faria, o único cuidado que eu acho que a gente deve ter é que a sociedade não pode deixar ele ficar com o protagonismo dessa vitória que houve no final de semana. Porque foi uma vitória. A população se mobilizou, teve manifestação ali durante uma palestra, as pessoas começaram a repetir trechos da Constituição e se aglomeraram, fizeram barulho. Eu acho que a gente tem que ver, então, a ação do Felipe Neto como algo que chamou muita gente.
E agora cabe às pessoas do mercado, editores, autores, leitores, pessoas que fazem influência digital aqui, como os booktubers, pessoas no Instagram, de fazer medidas de médio a longo prazo para isso não morrer só na Bienal. O risco da censura está aí, a gente tem que estar agora muito atento a isso e não deixar que isso aconteça de forma alguma e tomar medidas para isso. Então agora a gente tem que ir lá, tem que continuar, não pode deixar esse movimento morrer, né? Essa resposta, esse nosso repúdio morrer. Vamos lá, vamos combater cada ação, cada pessoa que postar um absurdo desse, a gente vai devolver na medida, sempre com respeito pela democracia, pelo debate civilizado, mas vamos responder, né? E o que a gente pede agora é que você, que é escritor, que é editor, que é leitor, que acompanha a gente aqui, que ajude a gente a não deixar esse movimento morrer, porque isso é muito sério, gente. Então vamos manter aqui esse vídeo, esse vídeo é um pedido, né, pra gente manter vivo no nosso espírito o desejo de lutar contra qualquer tipo de censura, né? Vamos promover aí ações de médio e longo prazo pra gente poder fomentar a leitura, a liberdade de expressão e o combate à ignorância. Você faz parte disso, nós fazemos parte disso, e indo nessa direção, né, com o intuito de estender, de promover esse debate, eu queria perguntar para você aqui que está assistindo a gente, o que você achou do que houve na Bienal desse ano, né? Mesmo se você não achou que foi censura, se você discorda da gente, discorda de qualquer elemento do argumento que a gente tem apresentado aqui, coloca, você é bem-vindo ao debate. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Tá? Não deixa de colocar aqui no comentário, de deixar o like ou dislike aqui nesse vídeo, mas de participar disso de alguma forma. Ajuda a gente a viralizar essa ideia, a espalhar a tolerância, a diversidade, a democracia. A gente acredita muito que a literatura nacional vai crescer nos próximos anos e a gente precisa garantir que ela cresça de forma saudável, né? Que ela já não comece aos tropeços com censura. A gente conta muito com a sua ajuda e com a sua participação. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.